depois você vai falando as coisas. Aí esquece, lembra uma coisa agora, ou vai. Fica à vontade. Porque depois não vai ser. Vai, sem problema. Viu? Primeiro, dona Nite agora, né? Contar a história. Já está gravando? Não. Então, que a senhora vai contar a sua participação no movimento. Nas ligas camponesas, porque o que nós estamos, o grupo repressão do Estado e das milícias privadas aos camponeses, diretamente, a participação direta, né? E o contato que a senhora tinha com os camponeses. A gente sabe, inclusive, que a senhora é quem leva o recado para a família de Pedro Fazendeiro. Então, foi a partir, eu ouvi a dona Nídia, né? E também tenho Itapororó. Mas aí, Itapororó, eu não sei. Mas de uma prisão que houve. Aí, como esposa, como era que a gente via, como era que assistia e tal, um pouco isso. Porque eles vão falando que um camponês foi preso e aí rapidamente chegou lá com um jipe e daqui a pouco a praça estava cheia de camponeses. Não, aqui. Para aí. Só para dizer as informações que tem. E aí a gente, depois que a senhora contar a história. Tem muita coisa que ele sabe. Não, depois que a senhora contar a história, nós achar que. Que eu me lembro, né? Que lembra. Nida, tu começou a namorar com a Assis quando? Comecei a namorar com ele, mas não era ainda namorada. Aí ele foi lá fazer vestibular, né? Aí tu é da areia? Não, aqui. Sim, porque fazer eu vestibular estava no aqui. liceu. Aí assim disse assim, mas eu também estou gostando dela. Aí ele resolveu, então nenhum vai falar nada. Aí nisso, quando o Zé Maria voltou, eu já estava namorando com ele. Com a Assis. Não deu chance. Aí foi no ano novo, passou um menino e disse assim, você é namorada de Assis? Eu digo, não. Ele falou que era. Quando foi de noite, tinha uma lapinha, né? Negócio. Sim. Você falou que eu sou seu namorado? Falei, não é? Eu digo, então é. Eu já estava gostando dele, né? Porque sabe por que eu comecei a gostar dele? Por causa daquele menino que tem um piscadinho no olho. Tem. Aí no meio da turma, ele fazia assim, piscava, eu achava que era pra mim, né? Aí no fim, formou um elo. Como eu ficava olhando o piscadinho dele, aí eu ficava olhando para ele, então criou esse elo. Ai, que legal. Foi muito engraçado. Aí quando esse marinheiro chegou, eu já estava namorando com ele, né? Aí esse marido veio me chamar, conversar comigo e contou esse negócio. Fui traído por Assis. Mas era amor platônico, né? Paixão assim. platônica, só da parte dele. Aí eu digo, não, mas aí depois desse marinheiro, aí eu sempre só tinha nota 10, né? Mas cadê? Minhas notas começaram a baixar, meu filho. Começava a ler, começava a me lembrar dele, das cartas dele. A paixão é uma coisa horrível, viu? É bom, que horrível. Mas atrapalha. É gostoso, alimenta a gente, é bombástico. Aí quando eu chegava lá na aula, eu ficava suspirando de Assis, receber o carta do Assis. Porque naquele tempo era carta, né? De areia pra cá era carta. E depois eu descobri que ele fazia rascunho. Era. Minha sogra depois entregou o comunicador, entregou muita coisa dele, né? Correspondência de outras namoradas. Descobri que ele tinha 4 namoradas de uma vez. Danadinho, hein? Tinha 4 namoradas de uma vez. Ele guarda esse material. Danadinho. Vou fazer aqui um pouco as formalidades, já que é uma oitiva. Começou? Quando disser? Tá. Então, nós hoje aqui, dia 13 de junho, nós estamos realizando a 4ª oitiva, né, do GT Repressão do Estado e das milícias privadas aos camponeses. Já ouvimos Marina Dias, né, irmã de João Alfredo, Pedro Nego Fuga, conhecido como Nego Fuga, 5 camponesas no Memorial das Ligas Camponesas, 3 filhos de Pedro Inácio, o Pedro Fazendeiro, e agora a dona Nídia, esposa de Assis Lemos. Não como esposa, nós queremos que a senhora fale, mas como Nídia, diretamente
aí nos movimentos, principalmente nos movimentos das ligas camponesas. Então a senhora tem aí um tempo para a senhora falar desse envolvimento da senhora nas ligas camponesas, lógico que junto com o Assis Lemos. Então, Assis ele entrou nesse movimento. Primeiro começou o seguinte, vindo para trás, né? Quando ele era professor da Escola de Agronomia, ele com os alunos tinham aulas em campo. Então ele ia com os alunos nas fazendas. E lá ele via o que acontecia, porque os camponeses plantavam, tinha que vender lá, na própria fazenda. Aí eles ganhavam-se um crédito no barracão, eles não pegavam em dinheiro. Aí um aluno, as despesas eram em pedra. Era batata, era inhame, não sei o que era que eles plantavam ao redor da casa. Aí um aluno disse assim, mas esse tem 1 quilo? Esse pedra tem. Falou assim, pois da outra vez, aí os alunos levaram peso, aí foi conferir, não tinha. Aí ele já começou a ver as coisas que aconteciam, né? Aí tinha um negócio assim, que as filhas dos camponeses, elas eram, assim, o primeiro homem dela era o dono da fazenda. E era uma condição que os próprios pais permitiam aquilo. Não eram todas as fazendas, lógico, né? Porque aí quando elas tinham filho, aí eles já arrumavam um ou outro camponês para fazer o casamento dele. E a maioria dessas crianças depois eles botavam em colégio interno o próprio dono da fazenda, né? Já havia isso naquele tempo. Mas era normal, aquilo era normal para eles. Eles ficavam até felizes do fazendeiro querer uma filha dele, né? E achavam importante. Então era a condição como se fosse animal, né? Então Assis foi entrando nisso por isso aí, né? Vendo as coisas erradas que aconteceram. Aí depois ele entrou mesmo na Liga Camponesa, para valer mesmo. Aí quando aí ele foi ser presidente, né? Da federação, depois botava o nome dele Liga Camponesa, né? Aí eu achava que ele não deveria se candidatar a deputado. Eu digo assim, ele disse, não, mas eu preciso de imunidade. Aí eu disse assim, mas existe imunidade para a vida? Porque viviam ameaçando ele direto. Chegava bilhete, dizendo assim, não vá para tal fazenda que chega lá você vai ser fuzilado. Vivia recebendo recado. Tanto que ele nem mostrava para mim depois que eu achei esses recados. E ele ia. Né? Ele ia sabendo que poderia acontecer qualquer coisa, né? Mas ele ia, não sei. Então por isso que é o corajoso nosso. Ele ia. Né? Eu sei que ele foi entrando aqui, e aí chegou um ponto, aí nós viemos, assim, já tinha vindo embora de areia, né? Porque ele era professor aqui na universidade, né? Aí a gente alugamos uma casa ali na Frei Afonso e morava lá. Aí quando eu fiquei grávida de Assisinho, né, que é o quarto, que são 3 mulheres, né? Depois um homem, depois outra mulher. Ô, Boninho, tudo bom? Que é ele ali. Quer que ele venha depois? A senhora acha que Você fica tá mais aí, à Assis? vontade só? Como faz? Pode ser. Movimentos com camponeses, nós tivemos uma oitiva no Memorial das Ligas Camponesas em Sapé e ficaram algumas perguntas que nós gostaríamos de ouvir, né? Fazer para o senhor e ouvir esses questionamentos, inclusive dos camponeses. E aí, Vitor, tu podia passar algumas perguntas, mas eu começaria. As ligas camponesas, salvo engano, é Itapororoca, está perto de Mamanguape, naquela área. Itapororoca, né? Nós ouvimos um pessoal que vamos fazer uma oitiva, eles disseram que foi preso um camponês lá e que não sabe como foi articulado, né, com os outros camponeses. Depois chega Assis Lemos com um jipe e soltaram o camponês da delegacia, mas que tinha assim para mais de 200
camponeses que não sabem de Obrigado. uma hora para outra como todo mundo se juntou. E isso foi interessante, essa fala foi bastante interessante, porque também era um questionamento nosso, assim, de como é que não tinha rede social, não tinha telefone, como era que fazia essa articulação no campo, né? Porque o campo, há estradas difíceis, o pessoal vinha de caminhão ou não vinha de caminhão, sabe que tinha lugares que tinha trem, mas nem todos. Como reunia de uma hora para outra, assim, menos de 3 horas, enchia uma praça com mais de 300 camponeses. Bom, a convocação, assim, de uma reunião de emergência, qualquer coisa que precisasse, começava na sede da Liga, soltando foguetão. Soltavam 3 foguetões, por exemplo, em Sapé, soltavam 3 foguetões na sede da Liga, então um representante da Liga, das proximidades, ia em casa, soltava foguetão também, tinha foguetões. Aí ia espalhando essa chamada, e os camponeses paravam o que estivesse fazendo e vinham para a sede da Liga. Então era a convocação a qualquer hora do dia ou da noite que precisasse de emergência, se fazia a convocação e os camponeses vinham em massa para essa reunião, saber por que estavam sendo convocados. Então foi uma questão de organização, de crescimento do movimento camponês, e que foi se organizando e crescendo e encontrando uma forma de reunir quando precisasse de uma emergência. Ah, que bom. E a outra pergunta era como que chegava direto a Assis Lemos, né? Porque se acontece a prisão lá em Itapororoca, a prisão está lá do camponês em Itapororoca, e faz a articulação até chegar ao Assis Lemos. E o Assis Lemos pega o jipe e vai até lá. Pois é, né? Porque tinha exatamente, os camponeses se comunicavam, né? Com os outros, passavam a informação e, afinal, chegava no último camponês que vinha até a cidade e me chamar ou qualquer coisa dessa. Fazia treinamento antes? É? Fazia treinamento antes? Isso, treinamento no sentido não, de... isso foi o crescimento das ligas. As ligas foram crescendo e essas coisas foram acontecendo. Como convocar uma reunião de emergência, como os camponeses de uma região podiam ir ajudar outro, né, noutra cidade, em outro município. Então, tudo isso foi crescendo com o próprio movimento camponês. Não foi do dia para a noite, chegar assim, organizar, faz assim, faz assim. A coisa foi acontecendo e isso foi surgindo lentamente, mas espontaneamente das próprias organizações camponesas. Era a forma com que eles podiam se reunir e convocar rapidamente uma reunião de emergência. O presidente Juscelino ficou entusiasmado, disse que nunca tinha visto uma coisa daquela, como foi a chegada dele, e resolveu chegou em Recife e resolveu vir a Sapé. E não esperava ter tanta gente, uma multidão, né, daquela, exatamente na estrada. Ele terminou ali no Café do Vento, terminou indo num jipe, e os camponeses empurrando aquela passeata, aquela coisa todinha até Sapé. Ele ficou entusiasmado e disse, olha, eu nunca vi uma coisa dessa. A minha política em Minas, que fui prefeito, candidato a prefeita, governador, a presidente da República, mas nunca vi uma coisa assim tão espontânea e tão entusiasmada como acontecia nas ligas camponesas. Sobretudo Sapé, que realmente foi a mais forte daquela época. Né? Isso. Quando aconteceu o assassinato de João Pedro Teixeira, eu lembro que reuniu também uma série de camponeses que faziam comício, passeata aqui em João Pessoa. Queria saber como é que se dava, por exemplo, o transporte assim, dos camponeses dos interiores para cá, de trem, caminhão? Quem pagava também? De qualquer condição que pudesse. De trem, era o que trazia mais gente, né? Caminhões, né? Os camponeses, as ligas organizadas conseguiam os caminhões para trazer os camponeses, né? Então era essa forma de movimentar. E depois soltavam para convocar
soltavam foguetões. Os delegados das ligas, que moravam em várias propriedades, então soltavam o foguetão, né? E os outros camponeses sabiam que estavam sendo convocados e partiam para onde tivesse a casa daquele elemento que fosse mais representativa daquela região, e dali eles saíam em passeata e iam para Sapé, iam para qualquer coisa, vinham aqui para João Pessoa. Era uma coisa que chegou a tal grau de organização que rapidamente ele podia encher a lagoa, né, o cassino da lagoa ali, de uma multidão de camponeses que vinham de toda a parte, porque a convocação era feita e a organização já estava a tal ponto que o camponês deixava o que estivesse fazendo e via que sabia que estava sendo convocado para uma reunião do seu interesse. Certo. Outra coisa que eu tenho uma curiosidade é que a gente escuta muito falar das ligas de Sapé, a Liga Camponesa de Sapé é a mais notável da Paraíba, mas haviam outros também. Tem a Alhandra, né? Tem esse... A Alhandra era muito forte, de Alhandra, Santa Rita, né? Mamanguape, né? Mari, né? O Mari, onde houve uma reunião e que morreram 11 pessoas, né? Essa criação dessas ligas assim de Alhandra, desses cantores, foi nessa mesma época de Sapé ou foi depois da morte de... A coisa foi surgindo gradativamente, né? Sapé, Santa Rita foi a primeira. Antes da de Sapé. E aí veio Sapé, e a de Sapé cresceu mais, e Mari, a Lagoa Grande, Areia, Guarabira, né? Guarabira também era muito forte, foi a segunda liga, né? Santa Rita foi a primeira? É? Santa Rita? Acho que foi Santa Rita, não? Foi não? Não, foi depois. Foi Sapé Primeiro primeiro? foi Sapé, 58, fevereiro de 58. Então, pois é. Foi Dantas depois que fundou, junto com Aurélio, prefeito, ligado a Qual era o Júlio. nome dele? Dantas, e o prefeito era Aurélio, era pai de Marta Falcão, professor. Não, porque tinha aqui um camarada que participou do momento, junto com Dantas, que depois se descobriu que era Adalto Freire. Adalto, né? Que era ligado à espionagem americana, né? Estão se conversando ainda, não está bem concreto isso não. As outras notícias que eu soube eram diferentes. Eu tinha essa opinião também, Com quem? Com Adalto? com o Adalto. Mas Você- tudo bem, vamos você depois tem a gente essa opinião? conversa. Você tem outra opinião? Depois a gente conversa. Deixa eu parecer. Foi bem, mas saiu... Saiu na Isto É, a revista saiu. publicou que ele era ligado à É. espionagem americana. Verdade. Outra coisa que eu gostaria de saber era justamente que a Federação das Ligas Camponesas aqui da Paraíba, pelas informações que eu tive, ela se localizava junto à Federação dos Trabalhadores da Indústria. Queria que o senhor comentasse um pouco da importância de estar perto, porque de uma certa forma podia trazer, como trouxe, os trabalhadores da indústria também para as causas camponesas, né? Como é que foi isso? Não, porque tinha as ligas foram se criando, né? E então terminou havendo um congresso das ligas e criada a Federação das Ligas Camponesas. E a federação só podia ter sede em João Pessoa, na capital, onde tinha os contactos maiores, né, com a imprensa, com autoridades, com o que fosse necessário. Então, a Federação das Ligas ficou ali, perto dos Correios, né? Era um local ali num prédio próximo aos Correios da Paraíba, né? E a Assembleia ficava naquele prédio em frente, que hoje é o quê? Não sei nem o que é. É o batalhão da polícia. Era a Assembleia Legislativa. E as ligas ficavam mais ou menos em frente, né, do outro lado da rua, a sede da federação ficava ali. O presidente da Federação dos Trabalhadores, acho que era João Ribeiro Filho, né? Da Federação João Dos Ribeiro. Trabalhadores. João Ribeiro. Aí tinha contato com ele também. Sim, o contato era geral, né? Tinha um grande lutador, né, que é o advogado Zé Gomes da Silva, né? Chamava até Zé Moscou, né? E era advogado, terminou sendo advogado das ligas também, né? E
prestar um grande serviço. Também tinha um outro dentista, Leonardo Leal, que era um outro grande lutador aqui, né? Então, a coisa foi crescendo de tal maneira que as maiores concentrações que aconteceram na Paraíba, na época, foram exatamente concentrações camponesas que vinham do interior, né? E a população da cidade, a população pobre da cidade, dos bairros, vinham ao encontro e enchiam a lagoa de gente que você não imaginar quantas pessoas tinham, né? Aqui, nas reuniões e nas passeatas das ligas. Houve uma passeata das ligas que saiu lá da estação ferroviária, né? E que veio até o cassino da lagoa, até o Miguel Arraes esteve presente, e depois, quando eu fui preso, interrogado aqui no grupamento de engenharia, exatamente por Costa Silva, ele me revelou que tinha, nessa passeata que saiu da estação ferroviária até a lagoa, que ele veio ao meu lado, de lá até cá, que nós viemos andando a pé, né, de lá da estação ferroviária até o cassino, né, na reunião. E ele depois, na prisão aqui do 15, quando eu fui a Recife preso, fui interrogado por ele, né, e então ele me revelou que estava ao meu lado, né, desde a estação ferroviária até o Cassino da Lagoa, e ficou lá no Cassino da Lagoa, assistiu toda a concentração que aconteceu naquele dia. Outra coisa... Deixa eu só perguntar Costa uma rapidinho. O general Costa Silva confessou isso. Um parêntese na tua pergunta. Seu Assis, como era que se dava nas ligas, porque não era só camponês que se alistava. Tiveram alistamento para várias pessoas, né? Agrônomos, pequenos proprietários, estudantes. Aí, uma curiosidade minha, como era o estatuto das ligas? Tinha uma cláusula que permitia qualquer um? Não, as ligas não vetavam. Não tinha um estatuto escrito? Nada que vetasse a participação de quem quisesse, né, participar. É tanto que Joacil era filiado. Tanto que Joacil era filiado. Sim, mas eu sei. Você demoralizou ele. Eu sei que o Joacil foi... por isso, o Joacil estava afiliado, o Assis Lemos e outros. Tinha alguma coisa no estatuto, ou se o senhor tem um estatuto ainda das ligas daquela época? Tem, mas não. Nada. E eu lembro assim, no estatuto... O golpe de 64... Sim, mas lembra que no estatuto, quando é elaborado o estatuto das ligas, porque o estatuto foi elaborado, não foi por camponês, foi elaborado por aqueles que apoiavam os camponeses. Sobretudo, teve a liderança de Zé Gomes da Silva. Sim. Lembra se tinha uma cláusula dizendo que qualquer um podia não me lembro, se associar? Mas não vetava... Zé Gomes está vivo. Não havia veto. Zé Gomes está vivo. Não. Não, isso é para saber. Morreu. Zé Gomes, Leonardo, Deus. Por isso é para saber se tinha. Né? Quem trabalhou no estatuto. O senhor não trabalhou no estatuto, né? Na elaboração do estatuto aqui. O estatuto deve estar no IPM da subversão aqui. Essas filiações que existiam, as filiações que se faziam, os filiados às ligas, eles tinham que contribuir financeiramente? Como é? Não era obrigado, não, mas espontaneamente os camponeses participavam com o que pudesse. Mas, como você sabe, a grande maioria do camponês nunca tinha visto dinheiro, nunca tinha colocado dinheiro no bolso, né? Não sabia nem o que era, porque trabalhavam o cambão, né? Do sistema feudal existente do campo, né? O cambão, que era o direito do camponês morar num casebre, numa fazenda, plantar alguma coisa em redor desse casebre e dar os dias de trabalho de graça que a fazenda exigisse. Então, era o chamado cambão, que era a corveia do feudalismo, né? Então, nós vivíamos num sistema absolutamente feudal. E a luta daquela época, hoje a gente verificando,
não era nada de transformar um sistema capitalista em socialista, era transformar, ao contrário, um sistema feudal em capitalista, que era para pagar o salário, o camponês receber o salário. Então era a introdução do capitalismo no campo, quando se falava que era a introdução do comunismo, né? Mas na realidade, examinando bem, economicamente, era uma passagem do feudalismo para o capitalismo. Então, assim, outra coisa que das minhas leituras que eu percebi é que as ligas, elas não tinham uma unanimidade, existiam disputas internas. Tinha a ala mais julianista, né, que tinha uma palavra de ordem mais até revolucionária, e uma ala mais reformista. Queria que o senhor comentasse quais eram os principais embates entre esses dois grupos. Não, olha, Julião foi um grande líder, né? Uma figura extraordinária, né? Mas depois, já no final, ele cometeu alguns erros, sobretudo tentando dividir alguns movimentos camponeses. E aqui na Paraíba tinha Antônio José Dantas, que tinha sido um grande líder, um grande companheiro de luta, juntou-se a Julião e veio para dividir o movimento camponês no nosso estado. Então, nós tivemos que enfrentar essa situação, porque Dantas realmente tinha uma boa liderança em Santa Rita, Santa Rita e Espírito Santo, né? Mas não conseguiu atingir outras regiões. Então, no caso aqui na Paraíba, a maioria era nessa ala mais reformista. Os camponeses ficavam... Exatamente, porque era uma ala que lutava de fato pela implantação da reforma agrária. E a luta foi tão forte que o presidente João Goulart veio a Sapé e naquela reunião ele entusiasmou-se de tal maneira pela reforma agrária que prometeu decretar a reforma agrária. E, de fato, no dia 13 de março de 1964, poucos dias do golpe, ele, numa concentração lá no Rio de Janeiro, perante o público, perante uma multidão enorme, assinou a reforma agrária, desapropriando 10 quilômetros nas margens das rodovias e ferrovias federais do nosso país. Quer dizer, teria sido uma reforma extraordinária. Os camponeses teriam ficado no campo, produzindo, né? Não existiria essas favelas hoje, né? Porque a favela foi resultado de quê? Da ida dos camponeses, né? Que saíram do campo e foram para os grandes centros, e lá não tinha emprego, não tinha coisa nenhuma, foram para as favelas e viver na miséria em que aconteceu, que ainda hoje existe até hoje. Então a reforma agrária de Jango teria resolvido, e o nosso país seria outro país extraordinário, de extraordinário crescimento, não existia fome, porque a massa camponesa estaria nas margens das rodovias e ferrovias, assentadas, produzindo, né, para alimentar a população do país, não teria saído do campo para ir para a cidade. Mas como isso não aconteceu, a massa camponesa, que era 80% da população na época, terminou se transferindo para São Paulo, Rio, e formar as favelas que ainda hoje existem. E sobre o grupo da Várzea, o que era o grupo da Várzea em si? É o quê? O grupo da Várzea. Sim, que era o grupo da Várzea. E o senhor poderia citar nomes de destaque nesse grupo, que a gente já ouve falar nos Ribeiro Coutinho, Veloso Borges, Joacil de Brito. Os grandes líderes, exatamente, eram o Ribeiro Coutinho e os Veloso Borges, que concentravam-se em Santa Rita, aí vinha para Sapé, Espírito Santo, né, Mamanguape, Itabaiana, né? Então, Pilar, toda essa área em que os Veloso Borges e Ribeiro Coutinho eram donos das terras, né? Então, aí eles organizaram uma associação dos proprietários rurais, né? Que o Aguinaldo foi o presidente, né? Aguinaldo Veloso Borges, e que tinha como líder, por incrível que pareça, o ex-comunista Joacil Pereira. Joacil foi
junto com Félix Araújo como é o nome do outro menino? Valdomiro Souto. Valdomiro Souto, foram os grandes líderes comunistas daquela época. E depois Joacil, para casar com a esposa dele, né, que era da família, e que o presidente da Federação dos Proprietários Rurais era o pai dela, e ele, para casar com ela, mudou radicalmente, largou a extrema esquerda e veio para a extrema direita, né? E foi assim que ele passou a atuar na política paraibana. Na luta pela terra, a gente se depara com muitos excessos cometidos pelos lados fundiários, né? Tanto na utilização de jagunço, né? Como algumas imposições que faziam na hora do trabalho. Só que muita gente também de vez em quando fala e pergunta se os camponeses daquela época, depois de organizados, eles chegavam a cometer alguns excessos nessa luta também. Comenta-se muito, por exemplo, da prática do de botar chocalho, né? Chocalho. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco se era um excesso, como é, quem é que fazia. Isso aí foi uma evolução da luta, né? E os camponeses passaram a usar chocalho nas reuniões das ligas camponesas de Sapé e de Mamanguá, em vários lugares, né? Era uma forma de eles saírem da sua casa e chamar a atenção dos outros, né? Eles vinham a pé ou vinham de que jeito que viesse para a reunião das ligas, então eles botavam um chocalho, porque isso chamava a atenção. Então, o uso do chocalho, né, terminou sendo uma forma de que os camponeses convocarem uns aos outros. Mas tinha certos relatos que dizem que os camponeses paravam, às vezes, nas estradas, alguns carros, colocavam o chocalho em pessoas ligadas aos latifúndios, pedia para dizer viva à Liga Camponesa, a João Goulart. Não, isso aí não era uma ação, talvez fosse ter sido a ação de alguns grupos, né, mais radicais, mas a grande luta das ligas camponesas era exatamente a luta pela reforma agrária. Os camponeses se convenceram de que o país precisava de que acontecesse essa reforma. E como eu ia falando, numa concentração que houve em Sapé e que o presidente João Goulart assistiu, voltou entusiasmado. Ele disse, olha, que na vida política dele não tinha visto uma manifestação tão extraordinária como aquela que ele assistiu em Sapé. Não só pelo volume de pessoas, mas pela forma como os camponeses participavam, tanto que levaram o jipe que ele estava, ali do Café do Vento até Sapé, eles levaram empurrando, numa passeata extraordinária. Né? Foi Juscelino, né? Juscelino. E Jango também? Não, Jango foi aqui, no 1º de maio. Jango foi aqui no 1º de maio. Foi Juscelino, né? Juscelino ficou entusiasmado e achando que aquilo era uma coisa que ele nunca tinha visto. Sim, deixa eu fazer uma Agora, deixa eu fazer só uma aqui antes de entrar no... sobre a questão dos proprietários e as filhas dos proprietários, que até a Lídia comentou logo no início, dizendo, não, a Cislema entrou um pouco nessa... o começo de Assis Lemos é que ele sabia, né, dessas as injustiças sociais. Essas injustiças que eram cometidas no meio rural, inclusive os proprietários, né, acabavam utilizando as filhas, né, dos camponeses, utilizando tipo assim, antes dela casar, primeiro servia para ele. Eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso. Eu me convenci das lutas camponesas porque eu fui estudar agronomia em Areia. Como estudante de agronomia, eu já comecei a ver, como estudante a gente ia ter aulas práticas nas fazendas vizinhas, nos engenhos, então eu comecei a ver o tipo de exploração que estava acontecendo no campo, né? A grande parte dos trabalhadores nunca tinha visto dinheiro.
trabalhavam sem remuneração, né? Então eu achava aquilo um absurdo. O camponês queria ter dinheiro e não tinha, né? Porque o proprietário não pagava em dinheiro. Dava o direito dele morar num casebre, plantar alguma coisa ao redor desse casebre, e com isso era o pagamento do trabalho que eles davam na propriedade, nas usinas. Agora, antes de terminar essa daí, os Veloso Borges e os Ribeiros Coutinhos tinham essas práticas? Exatamente, eram os líderes dessas medidas, né? O grupo Ribeiro Coutinho, né? O grupo Fernando de Lima também, menos, mas alguma coisa em Mamanguape. Agora, forte mesmo era o grupo Ribeiro Coutinho e Veloso Borges, né? Esses eram realmente os mais violentos contra os camponeses. Sim, ainda dos proprietários com as filhas, ainda quero comentar A relação com os proprietários com as filhas dos camponeses. a exploração, que antes delas casarem, como é que o senhor... Não, isso aí era um problema muito mais pessoal dos proprietários, né? Porque se aproveitavam, né, das filhas dos camponeses por uma exploração sexual mais, né, do que de outra forma. Vocês, vamos falar sobre Rubem Régio, né? Rubem Régio é um capítulo importante porque deu causa depois à violência maior no campo, a morte dele, o assassinato dele, e deu causa também, tudo indica, você é testemunha e poderia nos relatar, ao desaparecimento de Nego Fulvio e Pedro Fazendeiro, né? Algo que tudo aparenta. Exatamente. Eu soube da morte do Rubem, quem me deu a notícia foi o senador Rio Carneiro. Eu estava no Rio e fui fazer uma visita ao senador. Quando eu cheguei lá, ele tomou uma maior surpresa. Disse: você está chegando da Paraíba agora? Eu disse: não, estou aqui há mais de uma semana. Como? O Rio Carneiro ficou assombrado, né? Como? Aí puxou um jornal e mostrou: olha aqui, você está sendo acusado de ter matado o Rubem Régio. Eu fui acusado, né? Por Joacil Pereira fez um discurso na Assembleia e me acusando disso. E quem me deu essa notícia foi o senador Rio Carneiro. Tanto que ele foi logo e disse: olha, você pode usar o meu nome como seu testemunho, quem está dando a notícia é você. Então você não podia estar matando ninguém na Paraíba, né? Aí, depois eu saí lá do gabinete de Rio Carneiro e fui encontrar Arnaldo Lafayette, que era deputado federal, né? E eles estavam na Avenida Rio Branco ali, fazendo um lanche, com o governador Pedro Gondim, que estava também. Aí todos tomaram conhecimento que eu estava no Rio de Janeiro, como é que podia estar matando gente aqui na Paraíba, né? Então, imediatamente eu fiquei com essa testemunha. Rio Carneiro, Pedro Gondim, Arnaldo Lafayette, né? E mais diversas outras pessoas. Mas e aí, daí para a prisão? Aí você estava no 15, o Major Cordeiro, você está no 15 preso do Major Cordeiro, Nego Fulvio e Pedro Fazendeiro também estavam lá. Eu estava numa cela, Nego Fulvio noutra cela, né? Então, nós fomos interrogados sobre a morte do Rubem Régio. Quando eu convenci o Major Cordeiro, né, de que desses fatos, quem me deu a notícia foi o Rio Carneiro, tinha testemunho de Rio Carneiro, de Pedro Gondim, desse pessoal que eu estava no Rio, como é o Cordeiro disse: você me convenceu, Major Cordeiro, que ele estava me acusando que eu estava preso no 15, né? E ele, sobre essa acusação de ter, entre outras coisas, ter morto o Rubem Régio. Aí o Major Cordeiro disse: você me convenceu, mas Pedro Fazendeiro e João Alfredo sabem. Aí eu voltei do interrogatório e comuniquei a João Alfredo, que era o Nego Sul. Digo: rapaz, o Major Cordeiro está dizendo que você e Pedro Fazendeiro sabem quem matou Rubem Régio. E se convenceu de que eu não participei, que eu estava no Rio, mas que vocês dois... então você tenha cuidado. Aí ele foi interrogado, quando voltou do interrogatório, o termo dele:
vou mofar na prisão. Major Cordeiro, quer que eu diga quem matou o Rubem Regis? Eu não sei. E o Major Cordeiro está dizendo que fui eu e Pedro Fazendeiro. Pouco tempo depois, quer dizer, João Alfredo é transferido da cela e depois solto, no dia 7 de setembro. Não, 29 de agosto. 29 de agosto. 29 de agosto. Né? 29 de agosto, Pedro foi solto, né? Não, Pedro não. Até hoje, né? Nunca O Pedro apareceu. foi 7 de setembro e o João Alfredo dia 29. Mas essa novela é só de nome, É, né? Sem grandes programas, porque é só de Mas o nome. maior poder foi que também soltou, entre aspas, Pedro Fazendeiro. Soltou os dois e até hoje. E consta que foi o próprio major um dos matadores, né? Ainda nisso aí, nesse assunto, mais ou menos entre os anos 1979 a 80, 81, é divulgada uma série de reportagens no jornal O Momento, né, sobre esse desaparecimento de Pedro Fazendeiro e Nego Fuga. Chegou um momento, inclusive, que o ex-prefeito lá de Teixeira, Eudes Nunes, ele acusa, inclusive, que quem tinha assassinado os camponeses foi Luiz de Barros. Aí, no caso... Sim, porque exatamente o Major Cordeiro entregou os dois a Luiz de Barros. Possivelmente. E foi Luiz de Barros que matou mesmo, não tem a menor dúvida. Né? Você acha que aconteceu o quê? É? Na sua opinião, aconteceu o quê naquela noite de 29 de agosto e de 7 de setembro? Bom, bem, o Major Cordeiro entregou João Alfredo e depois Pedro Fazendeiro ao Coronel Luiz de Barros. E os irmãos de Rubem Regis, onde é que entra nessa história? Pois é, os irmãos de Rubem Regis foram 15, né? E foi exatamente isso aí que eles foram 15 e receberam João Alfredo, né? E depois Pedro Fazendeiro. Sua mulher ainda há pouco disse que foi na casa de Major Cordeiro e quando ia saindo viu os irmãos de Rubem Regis na casa de Major Cordeiro. Na casa do Major Cordeiro. Foi bem, porque Depois da soltura do desaparecimento dos dois. foram os irmãos de Rubem que mataram os dois. Eles pessoalmente. Assis, tem uma notícia circulando aí que ali em Itapororoca, que eu nunca soube, que eu ouvi liga lá, não sei se tu lembra se houve. Nunca houve, mesmo que eu saiba não. Né? Dizem que tem um cemitério lá de camponeses clandestino, uma determinada fazenda. Você já ouviu falar sobre isso? Não, isso aí não. Mas tem Acho que não tem. Não tem. Minha cabeça não está muito boa. Só, não, sem problema. Vê só. Vamos para a minha dedução. Eu tratei de um processo de um velhinho, acho que tu conheceu um baixinho, rapaz, estou esquecido o nome dele agora. Ele até escreveu, eu tenho a carta dele, para mim, 15 laudas falando o que aconteceu. Uma das terras lá dos Ramos. Tá certo? E ele fala que enquanto o pai do dono da terra estava vivo, eles viviam lá, mais de 500 pessoas bem, ninguém mexia com eles. Depois que ele morreu, os filhos deles aproveitaram e foram para cima. E aí houve o golpe e os caras saíram fazendo todo tipo de... Eu estou esquecido o nome da localidade, mas eu tenho anotado lá. Você não tem conhecimento disso? Não me lembro, não. Depois? Não me lembro. Não? Em que lugar foi? Foi ali em Sapé, depois do Miriri. Tem um nomezinho, rapaz. Se tem outro processo dele aí, eu posso até ver depois e dar o nome de vocês. na tua pergunta, Valdir, já que ele disse de Itapororoca, mas não tem conhecimento. Mas teve conhecimento de que tem cemitério de camponeses? Não é isso que eu perguntei? Não de Itapororoca, de Sapé, Miriri, tá? Inclusive, houve aqueles grandes choques em Miriri que morreram, né? Diversas pessoas, né? Foi Mari. Mari,
Isso. Maria. Sim, eu estou dizendo, dá para ali na Fazenda Miriri e Sapé por ali. Tinha notícia, tinha comentário de que enterrava os camponeses ali. Nesse choque lá em Maria, né? Eu estava presente. Eu sei. A sorte é que me deu vontade de urinar, então eu saí do grupo e fui para o local mais distante. Foi nessa hora exatamente que começou o tiroteio lá da polícia, né? E de Rubem Regis, aquela coisa toda, né? Aí, Isso é de Mari, que é 15 de janeiro de 64. Mas não, o Rubem Regis O Rubem já tinha morrido. Já tinha morrido? Era o contador de Gouveia. Fernando Gouveia. Fernando Gouveia, exatamente. Fernando Gouveia, exatamente. Então, assim, era só a pergunta era essa. Tinha boatos ali na área de Sapé que enterravam, matavam camponeses e enterravam naquelas usinas ali, naquele... E tinha outros que botavam em tanque d'água. No tanque, botava o camponês dentro, ele ficava com água até a boca, né? E depois não resistia e se afogava. Muitos morreram assim. E levava para onde? Enterrava ali em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar. Porque em Sapé, quando no Os memorial... proprietários não faziam questão de... No memorial das... serviço, no memorial das ligas camponesas, a oitiva que tivemos lá, eles disseram isso, que matavam os camponeses porque alguns deles ficaram famosos, como o Nego Fuba, Pedro Fazendeiro, que desapareceram, mas tomaram conhecimento. João Pedro Teixeira ficou famoso. Agora, não só morreram esses, morreram vários, mas que foram colocados, enterravam em qualquer lugar que tinha cemitério. Então, confirma que tinha essa forma. Tinha isso. Matavam e enterravam lá, não levava para o cemitério. Não, acho que era escondido, né? Doutor Assis, no caso, então, eu fico me perguntando, né? Porque eu percebo, pelas leituras que eu faço, que uma das estratégias das ligas, quando já estavam formadas, as ligas eram que, quando tivesse um camponês com alguma briga com um fazendeiro, recebendo violência ou sendo expulso, as ligas camponesas justamente faziam o quê? Faziam com que um advogado falasse com alguém de uma imprensa e divulgava o fato. Por esses fatos desses camponeses que tinham sido assassinados de alguma forma, não tinha essa postura de ir lá falar com a imprensa e divulgar no jornal. Aí eu não tenho uma resposta para lhe dar, né? Porque Eu faria uma pergunta, nessa pergunta eu faria uma pergunta mais simples. Já que foi dito que matava os camponeses, botava água, né, e eles se afogavam e sepultavam em qualquer lugar. Por que os camponeses não denunciavam? não tinha nem para quem denunciar. Ótimo. Os camponeses estavam inteiramente sem nenhuma proteção, né? E esses fatos não tinha o que fazer. Ele terminava aceitando como um acontecimento que se repetia normalmente. Então o senhor confirma que esse tipo de morte acontecia. E eles não denunciavam porque na usina não São, tinha quem denunciar. Na usina São João era um tanque d'água fechado, né? Um tanque. Aí eles botavam o camponês dentro da água, com a água até o pescoço. E o camponês ficava lá e não resistia, se afogava, morria. Aí enterrava, deixa eu falar também. Deixa eu fechar essa. Eu estava falando bem. Não, porque deixa eu fechar essa questão dos camponeses, porque é algo que já foi, duas oitivas, a questão das mortes de camponeses que são enterrados fora de cemitérios. Aí quem estava mais próximo, eu acho que agora... Porque as pessoas também falam, tudo bem, falar. Então,
Esses camponeses, a usina São João era de quem? A usina São João, a especialidade da usina era afogar, botar o camponês dentro de um tanque. Você encontrava uns tanques assim, e aí era ali que eles botavam os camponeses com água até o pescoço. E o camponês não resistia quanto tempo? Um resistia mais, outro menos, mas terminava morrendo. E as famílias não iam à delegacia nem nada? Nada, filho. Assis, deixa eu te falar uma coisa. Que a gente está gravando para a história. Uma coisa a gente antes da formação das ligas, em 58. A situação do camponês, sem apoio. A outra é depois da formação das ligas, onde os camponeses se sentiram fortes e criaram um movimento, não é verdade? Certo. Onde até o direito de se enterrar, eles começaram a ter sem ser em rede, porque a liga dava um caixão, não é verdade? Verdade. Então, eu fico me perguntando se depois da formação das ligas, que ganhou aquele movimento todo em Sapé, que derrubou o Cambão, com milhares e milhares, 10 mil filiados, se aconteciam esse tipo de morte, depois da formação das ligas, que eu faço um hiato aí, um em 58, antes da formação da liga, outro depois em 64. Aí a liga perdeu o controle, né? Dissolveu tudo, 64. Nesse período, aconteceu isso, de 58 a 64. Aconteceu Esses tipos de No período da assassinatos. ditadura militar. Não, isso é depois. Espera aí, Eunice. Deixa eu ir meu raciocínio. 58 forma-se a liga, 64 o golpe. Então, nesse período, vocês conquistaram as ligas, vocês na frente conquistaram o fim do Cambão, conquistaram a dignidade do trabalhador, conquistaram a sindicalização do trabalhador, denunciavam as violências, na verdade, nos jornais com a classe média aqui ajudando. Existia esse tipo de assassinato clandestino, mesmo com vocês vigilantes da liga? Existia, desaparecia o camponês, né? E normalmente eram colocados em tanques d'água nas usinas, São João, Santa Helena, por aí. A forma mais comum era botar num tanque d'água. E o camponês então se afogava, morria afogado. Tinha vários tanques, você passava no campo, via uns tanques d'água, né? Normalmente das usinas, mas ali eles colocavam o camponês, até ele se afogar. Era uma forma violenta, mas que não, mas ninguém notava, né? Ninguém notava. Um tanque d'água lá no meio da fazenda, quem é que vai ver se tem gente ou não lá? E quando você chegava, tinha um camponês. Doutor Assis, outra coisa. Eu fico me perguntando, o movimento das ligas, ele se dava principalmente na zona da mata, no brejo, né, um pouquinho. Ele não chegou a ter, por exemplo, em áreas como o sertão, por exemplo. Nesses lugares, o senhor não sabe não se essa relação camponesa não tinha a expulsão de moradores, também tinha essas práticas, não, para se expandir a liga para lá? A prática rural era mais ou menos generalizada, né, em todo o Nordeste, né? Quer dizer, a forma como o proprietário tratava o camponês. Sobretudo porque não pagavam o salário, né? O dinheiro não circulava. Era o chamado cambão. Porque você morar na terra e poder plantar alguma coisa ao redor da sua casa, ficava dando os dias de trabalho gratuito nas fazendas. Mais ou menos era esse o processo generalizado que havia no campo, no Nordeste todo e possivelmente em outros estados, né, do Brasil, né? Mas por que as ligas não se expandiram, por exemplo, para o sertão? No sertão. Aqui na Paraíba, né? Daqui da Paraíba. A questão é que a maior concentração camponesa era exatamente na área litorânea, né? Que onde tinha mais lugar para os camponeses viverem era aqui na região da Várzea, quer dizer, porque inclusive era onde tinha trabalhadores, inclusive também oficialmente registrados, né? Que eram trabalhadores nas usinas e na tecelagem do Rio Tinto, né? Que também era uma exploração muito grande da massa camponesa, né? O grupo Rio Tinto. Chegou em Campina também, né? Chegou em Campina a liga, né?
chegou em Campinas. Com a Ofélia e a Bessie Langenstein, né? É. A Ofélia era a advogada, né? Acho que Tá? meu... Professora, faz a mesma pergunta que a senhora fez sobre a anistia. Não, isso que eu vou fazer, mas é para fechar. Nessa parte dos Só um que eu tenho é o seguinte, que desse pessoal mais ligado à direita, certo? Que era mais ligado aos latifundiários, ou os próprios latifundiários mesmo, será que o senhor poderia indicar se existe algum envolvido nesse processo de ligas camponesas, tudo vivo hoje em dia, para a gente escutar eles, o pessoal da direita? Eu estou fora da Paraíba há muito tempo, então não tenho uma lembrança assim, né? Mas era procurando o Ribeiro Coutinho, né? Algo descendente dos Veloso Borges, sobretudo dos Veloso Borges, né? Saber o que é que... Hoje tem até um ministro, né? Pois é, e é uma das coisas que eu penso, o grupo de repressão das ligas do Estado e das milícias privadas, as ligas camponesas, porque tem milícias privadas, é de ouvir o Veloso Borges, que está, mesmo neto, para saber. Que é família, já que está ouvindo familiares de um lado, ouvir familiares de outro. E o Aguinaldo, exatamente, tem mais atuação em Itabaiana, Pilar, né, naquela região, né? É um descendente que chegou a ser ministro, né? Então, e ministro de quem? Da Dilma, que é considerada de esquerda, quer dizer, certamente ela não tinha nenhuma informação das tradições, né, familiares. Né, pode ser, mas... Chegou a ministro dela, né? Bem, encerrando aqui a oitiva, primeiro com a fala da dona Nídia. Oitiva é testemunho, né? Testemunho, né? O testemunho aqui da dona Nídia, e agora com Assis Lemos, Nídia, eu gostaria... Um Y. Se botar o Y. Eu gostaria de ouvir do Assis Lemos, o que ele pensa da anistia, né, perdoar os militares. Bom, é difícil você discutir o problema, porque a anistia é anistia geral e irrestrita, né? Como ela é geral e irrestrita, atinge a todos, né? A todos aqueles que estiverem sendo acusados. Então, os que foram vítimas e os que foram os algozes, né, daquela época, terminam sendo atingidos pela lei da anistia, né? Então, os militares que causaram prejuízos pessoais aos militantes, né, populares e de esquerda no Brasil, né, também foram atingidos pela lei da anistia. Mas o senhor sabe que tem um movimento para rever a lei da anistia. O que o senhor diria sobre rever a lei da anistia para que os militares não fossem perdoados? Bom, tem uma razão, porque exatamente, né, eles que causaram prejuízos pessoais às vítimas, às lideranças populares no Brasil inteiro, devem receber algum tipo de punição. Então, a anistia, aí, que é geral e restrita, que podia ter uma aceitação generalizada, nesses casos, perdoar a quem causou transtornos pessoais aos lutadores de nossa pátria, e serve de exemplo para que outros continuem a fazer a mesma coisa. Então, a punição dessas pessoas serviria de exemplo para as atuais gerações, para que não ocorresse fatos semelhantes como aconteceu das torturas e das mortes, né, que aconteceram no nosso país. Muito bem, então dou por encerrado esse trabalho de hoje, na tarde de sexta-feira, dia 13 de 2014.
Muito obrigada, a participação dos dois, e eu gostaria de fazer uma foto com os dois. Pois não. E o GT Repressão, E eu também no meio. Não, eu ainda não. E depois uma foto... Repressão do Estado e das milícias privadas aos camponeses, esse é o GT. E aí a participação também do GT dos mortos e desaparecidos, né, que é o